o FTA começa com a construção da árvore de funções. Então, a primeira parte é a gente entender o produto. Então, se a gente pegar uma caneta BIC, a primeira coisa eu tenho que entender como são as partes para depois entender as funções. Então, se pegar aqui o produto, a gente tem a caneta, tem o corpo, e aí vamos associar as funções do corpo. Depois a gente tem uma carga, que tem lá uma parte de tubo de plástico com a tinta, toda a parte aqui da escrita, da ponta dela, da esferográfica do tungstênio que tem aqui na ponta. Depois esta carga vai ser montada, vai ser colocada aqui no corpo. O corpo também tem algumas funções, inclusive tem um furinho aqui. Depois nós vamos ter uma tampa traseira, que vai fazer o fechamento aqui. Então a gente vai ter esta tampa aqui traseira. Depois a tampa dianteira, que também tem um furo aqui na ponta, que vai cobrir ou proteger a ponta. E aí nós temos o produto aqui. Então, primeira coisa, eu tenho que pensar o produto para depois associar as suas funções ou as suas partes, as funções de cada parte, para depois a gente caminhar para a análise das falhas. O que são as falhas? O não cumprimento de funções que o produto deveria cumprir. Então, ele foi projetado para cumprir algumas funções. O primeiro passo aqui vai ser o quê? A gente fazer uma representação esquemática das partes do produto, ou da estrutura do produto. Então, o que nós temos aqui como estrutura do produto? Que é a gente analisar as partes do produto. Então, nós temos um produto aqui, que é a caneta. E essa caneta, ela é formada por quais partes? O que compõe a caneta? E aí nós vamos abrindo aqui no diagrama de árvore. O que é o diagrama de árvore? É esta representação que nós vamos fazendo, que de um ponto, de uma caixinha, a gente vai abrindo ou vai ramificando, por isso o nome diagrama de árvores, a gente vai fazendo as ramificações. E aí nós vamos vendo, nós temos a caneta, depois, claro, lá no FTA a gente tem as simbologias, mas eu tenho aqui a caneta. A caneta, ela é composta por quê? Ou por quais elementos? Basicamente aqui a gente tem 4 elementos que a gente viu ali. Então, nós vamos ter o corpo, aí a ordem aqui não vai nos importar, não atrapalha o raciocínio, mas eu tenho aquele corpo plástico, depois eu tenho todo o conjunto da carga, depois nós temos lá a tampa traseira, e nós temos aqui a tampa dianteira, ou aquela proteção da ponta, onde tem a escrita, que a função principal vai ser a escrita. Então, o diagrama de árvore, a gente vai desdobrando nesta árvore. Aqui, num primeiro momento, a árvore da estrutura, a estrutura do produto, né? E essa configuração em árvore a gente usa em outras aplicações, como por exemplo nos FEMEAs é recomendado, principalmente FEMEA de produto, que a gente faça esta representação também. E aqui a gente vai abrindo, que são essas ramificações, por isso o nome diagrama de árvores. E aí a gente tem, por exemplo, se a gente está falando na estrutura do produto, o corpo, ele é formado por quais partes? Ele é uma parte só, então eu poderia pôr aqui que ele é um plástico injetado. Aí poderíamos pôr lá detalhes do que é este plástico, de como ele é composto,
mas eu tenho aqui um plástico injetado, extrudado, aqui só para exemplo. E aí a gente tem aqui, ó, esse corpo é formado por um plástico injetado, ou um plástico extrudado. A carga é formado por quais partes? Lá na carga nós temos um tubo plástico, material plástico, aí a gente pode definir aqui quais são esses tipos de plástico, mas eu tenho aqui um tubo de plástico, aquele tubinho flexível. Depois, poderia pôr aqui, que é um plástico flexível. Depois, o que mais a gente tem aqui? Ó? A gente vai fazendo as ramificações. Eu tenho a tinta, que vai dentro aí do tubo, que aí traz a cor, né? A tinta com a cor que a caneta vai ser fabricada. Que mais a gente tem aqui? E toda aquela parte da ponta da caneta lá. Então a gente tem toda a parte da ponta. Aí poderíamos detalhar aqui também, onde vai ter a escrita. Aqui na ponta a gente tem materiais diferentes, tem a parte plástica, tem a esferinha de tungstênio, para fazer toda a função da carga, que é fazer a escrita, que a gente consiga fazer as marcas como esta caneta está fazendo aqui no nosso quadro. Tampa traseira, ela também é feita de um material plástico, aí poderíamos pôr as especificações aqui do plástico, mas aqui também eu tenho lá um plástico injetado. Poderia pôr aqui. E a tampa dianteira também ela é feita aí de um plástico injetado. Então a tampa traseira, a tampa dianteira tem o plástico injetado. E aí a gente começa a ter esta visão. Então comece a observar que tem vantagem a gente fazer esta representação desta forma, porque eu começo a ter uma visão do que faz parte do meu produto. Claro, aqui é um produto simples, para a gente usar aqui como um exemplo, mas eu consigo já começo a ter esta visão de como são as partes e tal. E aí nós vamos começar a analisar quais são as funções, ou pelo menos as funções principais de cada uma destas partes, para a gente poder depois desdobrar na árvore de falhas. Então a gente tem este desdobramento que nós vamos fazer na sequência da árvore de falhas, e aí nós temos toda esta análise ou este entendimento do que agora, nesse primeiro passo, a estrutura do produto. Então, como é a nossa estrutura do produto? A estrutura do produto está aqui. E aí imagine numa discussão com os times multifuncionais, a gente já está, e obviamente num produto mais complexo, o que nós vamos fazer? Nós estamos começando a alinhar o conhecimento das pessoas em relação à estrutura do produto aqui. Depois, o que nós vamos trabalhar isto? Vamos começar a pensar nas funções, ou pelo menos nas funções principais, funções primárias. A gente vai começar a pensar nas funções, porque no desdobramento, as falhas, ou análise da árvore de falhas, ela vai chegar com esta análise da função, ou a gente avaliando o não cumprimento das funções. Então, isso aqui é uma visão bem legal e serve aí para várias análises que a gente faz, mas lembrando o seguinte, antes da gente chegar lá no FTA, na análise da árvore de falhas, eu devo, num primeiro momento, entender a estrutura do produto. Depois nós vamos agora, na sequência, ver as funções, ou vamos estudar as funções desse produto, para daí a gente partir para a análise de falhas. E depois a gente vai lá nas falhas, pensar em taxa de falhas, etc. E tem informações muito importantes aqui, no sentido da gente entender quais são as fragilidades do nosso produto, quais são os pontos fracos do produto, aonde a gente deveria trabalhar melhor nos nossos projetos, no sentido de ter produtos mais robustos, ou produtos que vão falhar menos,
ou ter uma durabilidade bem maior.